Hoje a gente vai falar sobre o órgão que é praticamente sinônimo de vida, né? O coração. Mas será que ele é só uma bomba? A gente vai um pouco além da mecânica para descobrir as camadas, olha, surpreendentes de comunicação, de energia e até de consciência que ele comanda. Se alguém perguntasse isso na rua, a resposta mais óbvia seria sim, né? Afinal, é isso que a gente aprende. Ele bombeia sangue. Mas e se essa for só a ponta do iceberg? Vamos questionar essa ideia e descobrir o que mais tem por trás do nosso centro vital. Então, para começar, vamos firmar o pé naquilo que a gente já conhece bem. Do ponto de vista biológico, não tem discussão, o coração é o nosso motor, é o ponto de partida de toda a operação do nosso corpo. Pensa só, como o centro do sistema circulatório, ele tem essa tarefa que não para nunca, de levar sangue com oxigênio e nutrientes para cada cantinho do corpo. E, ao mesmo tempo, faz a limpeza, tirando o que não serve mais. E o mais incrível, ele é o primeiríssimo órgão a começar a funcionar enquanto a gente ainda está se formando. É ele que sustenta todo o resto desde o comecinho. E essa função de bombear não é só mecânica, sabe? O coração tem uma espécie de inteligência própria. Ele mesmo gera os impulsos elétricos que criam o ritmo que mantém a gente vivo. Mas essa autonomia é só o começo da história, porque ele está o tempo todo conversando com outro grande centro de comando do corpo. E é aqui que a gente chega num ponto central da nossa análise biológica. A conexão entre o cérebro e o coração não é uma via de mão única, com o cérebro mandando e o coração obedecendo. É uma dança, uma comunicação constante que vai e volta. E essa dinâmica, olha, é fascinante. De um lado, o cérebro, ali pelo sistema nervoso, ajusta os batimentos. Se a gente está em alerta, o ritmo acelera. Se está em repouso, desacelera. Normal. Mas, e aqui está o pulo do gato, o coração também manda sinais de volta para o cérebro. E esses sinais são muito poderosos. Eles influenciam diretamente nossos estados emocionais, a nossa percepção das coisas, até as nossas decisões. É uma parceria biológica, uma via de mão dupla fundamental. Essa conversa interna, elétrica, nervosa, ela acaba gerando um efeito que vai além do corpo físico. Vamos falar agora sobre a energia que o coração irradia para fora. Cada batida do coração, cada pulso elétrico não fica ali, contido. Ele se espalha, se propaga e cria um campo eletromagnético poderoso ao nosso redor. Isso não é papo místico, não. É um fenômeno físico que dá para medir. E o interessante é que esse campo é um verdadeiro espelho do nosso estado interno. Quando estamos estressados, tensos, o campo fica todo bagunçado e irregular. Mas, quando estamos em equilíbrio, em paz, ele se torna organizado, estável, coerente. É um reflexo direto da nossa biologia e das nossas emoções. Isso leva a gente para uma ideia muito forte. Esse campo não é só um reflexo passivo do que a gente sente. Ele também participa da nossa experiência, sabe? Ele interage com o ambiente, com o campo de outras pessoas. A coerência do nosso campo cardíaco pode, de fato, impactar a forma como a gente percebe e se sintoniza com a realidade. Bom, já vimos a parte biológica e a energética. Agora, vamos conectar essas ideias com algumas tradições filosóficas mais antigas. Se o coração já conecta cérebro, corpo e o campo de energia, o que mais ele poderia conectar? Em muitas filosofias e tradições espirituais, a região do coração é vista como um centro de energia vital. Às vezes é chamado de chakra cardíaco, e dentro dessas tradições, ele é descrito justamente como uma ponte de comunicação entre diferentes níveis da nossa consciência. Vamos pensar nessa ponte como se ela tivesse dois lados. De um lado está a nossa conexão com o dia a dia, com o mundo físico, material. Do outro lado, uma conexão com aspectos mais amplos da consciência. E segundo essas tradições, o ponto onde tudo isso se encontra, se integra e se equilibra, fica bem aí na região do coração. E dentro desse ponto de integração, algumas tradições descrevem um mecanismo simbólico que representa o equilíbrio. Ele é conhecido como chama trina. Essa chama é uma ótima metáfora para um sistema que opera com base em 3 qualidades essenciais: o poder, que é a nossa capacidade de agir no mundo, o amor, que é a força que conecta tudo, e a sabedoria, que é o princípio que organiza e dá sentido. E qual a função desse mecanismo simbólico? É uma função ativa. Ele, na verdade, representa a forma como a gente equilibra essas 3 qualidades na vida. E ao fazer isso, ele reflete nosso padrão de expressão de volta para um nível mais profundo da nossa própria consciência. É quase como um sistema de feedback em tempo real para o nosso crescimento.
E assim, tudo se amarra. O coração deixa de ser só uma bomba para se revelar como esse ponto central onde o biológico encontra o energético, o físico encontra o metafísico, onde aquilo que está abaixo, na matéria, e o que está acima, na consciência, finalmente se encontram e se organizam. Então, no fim das contas, a pergunta não é só o que o coração é, mas o que ele faz através da gente. Levando em conta toda essa comunicação, o campo energético, a integração da consciência, a verdadeira questão é de que forma o coração humano se expressa no mundo. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada ao centro do nosso ser. Na nossa próxima análise, vamos mergulhar no sistema respiratório, o parceiro fundamental do coração no ritmo da vida. Até lá!